e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. É um momento importante, um momento ímpar na nossa vida, quando nós podemos meditar na palavra do Senhor. Mas antes, eu gostaria ainda de fazer aqueles 2 pedidos que eu tenho feito. Eu fiz no início e agora que nós já temos mais irmãos, quero reforçar. Ainda dá tempo você curtir esse vídeo e compartilhar este vídeo para os seus familiares, para os seus parentes, seus amigos, os grupos de WhatsApp que você faz parte, o Facebook. Quem é da nossa igreja, colocar nos grupos da nossa igreja, no grupo das congregações, e assim nós alcançarmos mais vidas para a glória do Senhor. E não esqueça, enquanto nós estivermos aqui trazendo a palavra, você pode mandar o seu pedido de oração. Nossa irmã Camila está aqui cuidando não só da parte aqui da câmera, da imagem, mas também ela está ali anotando os pedidos, e daqui a pouquinho nós estaremos lendo esses pedidos e colocando diante do Senhor. Enquanto você estiver aí na sua casa, ore por nós, ore por essa equipe. São pessoas de Deus, pessoas maravilhosas que estão conosco. Irmão Renato, nosso querido irmão Diácono Aron, irmã Camila, que está aqui esperando aí o seu pedido de oração. E lá na sala de transmissão, a nossa irmã Gize, ela está lá operando o computador para que tudo possa chegar aí na sua casa e assim nós levarmos a palavra de Deus, ok? Hoje eu quero trazer uma palavra para a sua vida que mexeu com o meu coração de ontem para cá. Eu estou lendo o livro de Atos dos Apóstolos e eu sempre trago para o púlpito ou para as devocionais, para os momentos quando eu tenho a oportunidade de pregar a palavra de Deus, eu trago para o púlpito daquilo que eu me alimento. Eu não sou um profissional da fé. Eu sou um pastor, eu sou um crente em Jesus Cristo, e eu trago para o púlpito daquilo que eu me alimento da palavra de Deus. E eu estou lendo na minha devocional o livro de Atos dos Apóstolos. E lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, eu fui tocado por um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, queria convidar a você para abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, vamos ler a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 e 37. É um texto curtinho, mas extremamente importante para nossa reflexão nesta noite, ok? Atos 4, 36 e 37 diz assim: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse texto tão rico, tão importante para nós, e eu quero pedir que o teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, possa falar conosco agora, de uma forma toda especial, e orientar a nossa vida. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Esse texto, meus irmãos, tem falado muito ao meu coração, e por isso que eu quero trazer aqui uma palavra fundamentada nesse texto. Esse texto fala da história de um homem. Ele resume muito bem a história de um homem. Quem era esse homem? Esse homem era Barnabé. Barnabé, filho da consolação. Eu não sei você, mas eu gosto muito de ler biografias.
de estudar biografias, de olhar para a história e ver a história dos grandes homens, daqueles que marcaram posição, que fizeram diferença no seu tempo, na sociedade, que marcaram a história. É muito bom quando você lê uma biografia e quando você se debruça sobre a história de alguém que fez diferença na história mundial. Pois bem, nós estamos diante de um texto que, de forma muito resumida, pontual, traz para nós a história de um homem. Esse homem chamado Barnabé, pelos apóstolos, pelos discípulos do Senhor. O que é interessante é que quando você vai procurar pregações sobre Barnabé, você não encontra muita pregação. Livros sobre Barnabé, você não encontra muitos livros. Eu acho que em português, se tiver 5 livros sobre Barnabé, é muito. Quando foi que você ouviu uma pregação sobre Barnabé? Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre Barnabé? Eu mesmo me surpreendi porque eu nunca ministrei uma pregação sobre Barnabé. Espero em Deus que quando nós voltarmos aos cultos presenciais, eu possa fazer um sermão expositivo, já que aqui é só a reflexão, chamando a atenção para a história desse homem, para a biografia desse homem, de uma forma mais detalhada, porque vale a pena estudar a história de Barnabé. Esse homem que era natural de Chipre, esse homem que era chamado assim porque eles tinham ele como filho da consolação, como aquele homem que exortava, que consolava, que ajudava os aflitos. Então, eu queria chamar a sua atenção para a história de Barnabé e tirar daqui algumas lições para a minha vida e para a sua vida. Quando a gente vê a história de Barnabé, a primeira coisa que chama a atenção é o seu nome. Olha como é que diz o texto aqui para nós. Diz assim a palavra de Deus. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. O nome dele, de batismo, o nome original era José. Um nome muito comum no contexto judaico, na história judaica, no contexto bíblico. José é um nome muito comum. São centenas de pessoas com esse nome. Quando nós estudamos a história bíblica e estudamos a história do povo de Deus. Mas o que é interessante é que esse homem, José, ele vai ser chamado pelos discípulos, pelos apóstolos, de Barnabé. E é por esse nome que ele vai ficar conhecido. É por esse nome que ele vai entrar para a história, com esse nome, Barnabé, que o texto diz, que quer dizer filho da consolação. Barnabé era um consolador. Barnabé era um conselheiro. Barnabé era alguém que sabia lidar com pessoas, que sabia ser instrumento de Deus na vida de pessoas. E por ser esse homem que consolava, que exortava, que aconselhava, que cuidava de gente, por ser esse homem bom, esse homem bondoso, esse homem cheio do Espírito Santo, esse homem que servia de apoio para muita gente, os apóstolos, a igreja, os seus conhecidos, começaram a chamar ele de Barnabé, filho da consolação. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é que as pessoas denominam você? Você já parou para pensar?
Você já parou para refletir como é que você tem se tornado conhecido na sua igreja, na sua família, no contexto da sociedade na qual você está inserido? Você tem o seu nome de batismo, você tem o seu nome que foi dado pelos seus pais, mas quais são os adjetivos, ou qual é o nome que as pessoas têm colocado sobre você? É preciso a gente parar para pensar. E geralmente isso está relacionado com a nossa postura, com o nosso comportamento, com a maneira como nós lidamos com o nosso semelhante. José, ele vai ser chamado de Barnabé, de filho da consolação, porque ele era um homem que consolava, ele era um homem que aconselhava, um homem que exortava, um homem de Deus. Alguém pode dizer que você é um filho ou uma filha da consolação? O que é que as pessoas falam a seu respeito? Porque elas falam. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas falam mais sobre você do que você imagina. As pessoas falam sobre mim, as pessoas falam sobre você, as pessoas comentam a nosso respeito. Mas a pergunta é: o que elas estão dizendo? O que elas estão falando? O que elas estão comentando? Como é que elas me chamam? Ou quais são os adjetivos, os nomes que elas colocam sobre a minha pessoa? José, também chamado de Barnabé, porque era um consolador. Era alguém que sabia ajudar, aconselhar, exortar as pessoas. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você esteja dizendo assim, porque tem muita gente que diz assim: eu não me importo com o que dizem a meu respeito, eu não me importo com o que estão falando sobre mim, eu não me importo com o que estão comentando. Para um pouquinho. Se você é um servo de Deus e uma serva de Deus, você deveria se importar sim. Porque você é uma nova criatura, é um discípulo do Senhor, e você, aonde chega, você representa o Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que estão dizendo sobre você, também implica naquilo que as pessoas vão dizer sobre o Senhor Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos ter cuidado com as nossas obras, nós devemos praticar boas obras, para que as pessoas glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. E nós devemos ter cuidado com a nossa vida, para que o nome do nosso Deus não seja blasfemado entre os gentios, entre aqueles que não conhecem a Deus. Então, nós precisamos aprender com a história, com o exemplo de José. Nós precisamos ver o que as pessoas estão falando a nosso respeito. O nome dele era José, mas ele era chamado pelos apóstolos, pelos discípulos do Senhor, de Barnabé, filho da consolação. E quando a gente vai olhar a história desse homem, como eu disse, eu espero em Deus trazer de fato um sermão, uma mensagem expositiva mais detalhada sobre a história de Barnabé em outra ocasião. Aqui é só uma reflexão. Mas quando a gente vai olhar para a vida desse homem, nós vemos alguns flashes no livro dos Atos dos Apóstolos que nos mostram que os apóstolos estavam certos quando colocaram nele o nome de Barnabé. Por quê? Se não, vejamos. Quando Paulo foi convertido pelo Senhor, quando Paulo foi transformado no caminho de Damasco pelo Senhor Jesus, diz a palavra de Deus que Paulo não só pregou em Damasco, mas que Paulo vai a Jerusalém. E quando Paulo chega em Jerusalém, você olha isso lá no final do capítulo 9, você vai ver que os discípulos do Senhor, eles ficaram desconfiados, eles não queriam receber Paulo.
Eles não queriam conversa com Paulo, porque eles sabiam que Paulo era um perseguidor da igreja. Era alguém que tinha cartas para matar o povo de Deus. Então eles acharam, diz o livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo estava blefando, que Paulo estava mentindo, que Paulo estava usando de uma estratégia para se infiltrar no meio da igreja de Deus e perseguir e matar os apóstolos do Senhor. Mas é claro que Paulo havia sido convertido pelo Senhor. Ananias havia orado por ele, havia imposto as mãos sobre ele, havia clamado para que o Senhor enchesse ele do Espírito, havia batizado ele. E Barnabé vai pegar Paulo e vai fazer com que Paulo seja ouvido, recebido pelos apóstolos. Barnabé investiu em Paulo. Barnabé estendeu a mão para Paulo. Barnabé vai ser esse instrumento de Deus na vida de Paulo, para que Paulo seja recebido pela primeira igreja de Jerusalém, para que ele seja recebido pelos apóstolos, para que ele tenha um encontro com os apóstolos, e Barnabé vai falar por ele, vai interceder por ele, vai pegá-lo pela mão e vai apresentar aos apóstolos do Senhor. É um homem consolador, um conselheiro, é um homem da paz, é um homem bom, um homem que investe. Mais na frente, você vai ver Barnabé mais uma vez, quando ele é enviado para ser pastor da igreja de Antioquia. E lá no capítulo 13, diz que quando ele chega ali e viu a obra de Deus, viu a bênção de Deus ali naquela cidade de Antioquia, quando ele viu o tamanho da obra que precisava ser feita, ele lembrou de Paulo. E Paulo fazia, de acordo com a cronologia e os estudos do Novo Testamento, já fazia alguns anos que Paulo tinha ido embora para Tarso. Paulo tinha voltado para Tarso. E Barnabé agora, pastor de Antioquia, Barnabé vai buscar Saulo lá em Tarso e trazê-lo para ser copastor, o seu auxiliar na igreja de Antioquia. Mais uma vez, está investindo em alguém. Ele traz Paulo, e durante um ano, diz a palavra do Senhor lá no capítulo 13, que eles ensinavam os discípulos, os irmãos, a palavra de Deus. Ele vai ser aquele homem que o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra, aqui o tenho chamado. E aí você vê que ele é o líder da primeira viagem missionária. E ele vai fazer a obra de Deus junto com Paulo. Ele é o homem que Deus vai usar para ser um instrumento na vida do apóstolo Paulo. Mas é interessante, meus irmãos, que quando nós chegamos lá no capítulo 15 de Atos, quando após o concílio de Jerusalém, que tomou aquela decisão importante com relação aos gentios, e aí Paulo chama Barnabé e diz: olha, Barnabé, agora vamos para a segunda viagem missionária, vamos visitar as igrejas. O concílio foi muito interessante, terminou aí, e essa decisão é importante para nós, para as igrejas gentílicas. Vamos sair para a segunda viagem missionária. Barnabé, feliz da vida, vai dizer: Paulo, vamos sim, agora Marcos quer ir conosco. Na primeira viagem missionária, João Marcos, que era primo de Barnabé, havia voltado. Ele era jovem, e quando ele foi para aquelas regiões pantanosas, regiões de doenças, e uma obra muito difícil, na primeira viagem missionária, aquele jovem, João Marcos, ele volta. Mas Barnabé, que era um consolador, que era um conselheiro, que era um homem que gostava de investir em pessoas, o que ele fez? Ele disse: Paulo, João Marcos quer ir conosco. E Paulo, nessa hora, intransigente, Paulo que era duro, tinha uma personalidade forte, Paulo que não tinha a mesma característica de Barnabé, pelo menos nesse momento, diz o texto lá que Paulo diz: olha, esse rapaz não vai conosco não, Barnabé.
Não é justo nós levarmos conosco aquele que nos abandonou na primeira viagem. E aí Barnabé vai interceder por João Marcos. E diz o texto lá que houve uma discussão, houve um desacordo tão grande entre ele e Paulo, porque acontece isso entre os líderes da igreja de Deus, que Barnabé vai pegar João Marcos, vai para um lado, e Paulo vai com Silas para outro lado. São duas caravanas missionárias agora. Mas qual é o ponto que eu quero destacar? Mais uma vez, Barnabé aparece investindo em pessoas. João Marcos tinha pisado na bola? Tinha. Mas assim como Barnabé investiu em Saulo, quando Saulo não estava para ser recebido pela igreja de Jerusalém, quando os apóstolos não queriam saber dele, porque achavam que ele estava blefando, e foi Barnabé que investiu nele, trouxe ele, apresentou, depois foi buscar ele em Tarso, trouxe para ser pastor de Antioquia. Barnabé está mais uma vez investindo em Marcos, em João Marcos, investindo na vida de um jovem que era inexperiente, que pisou na bola, mas que não precisava ser abandonado. É esse homem consolador, é esse homem que a gente precisa dar uma olhadinha na sua vida. O que é interessante é que Barnabé investiu em Marcos, e lá na frente o próprio Paulo vai reconhecer aquele investimento e a mudança de Deus na vida de Marcos, que vai pedir já no final da vida que João Marcos venha estar com ele, porque é útil para o ministério. Paulo se arrependeu do que fez. Paulo viu que Barnabé estava certo. E sabe quem é esse Marcos que Barnabé investiu na vida dele, não desistiu dele, que se fosse por Paulo tinha desistido? Sabe quem é esse João Marcos? É exatamente o autor do evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito de acordo com a maioria dos estudiosos. Barnabé, ele vai investir na vida de alguém que vai ser o primeiro escritor neotestamentário, o primeiro a narrar a história de Jesus e mandar essa história para o mundo inteiro. Então, meu amado irmão, o ponto que eu quero destacar aqui é: nós precisamos aprender com Barnabé a sermos conselheiros, a sermos pessoas que investem em outros, a não desistirmos de ninguém, a não desprezarmos ninguém, a não chutarmos as pessoas, mas cremos que com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com o poder de Deus, toda e qualquer pessoa pode sim ser transformada, pode ser usada para a glória de Deus. Só é preciso investir. E o texto aqui que nós lemos mostra esse Barnabé generoso, esse Barnabé que está investindo em pessoas. Porque olha o que diz o texto. Olha como é interessante esse relato que nós acabamos de ler. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, ele era um levita natural de Chipre, tendo um campo que vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. A igreja estava crescendo e aquele homem, ele viu a necessidade dos irmãos. A igreja do Senhor havia crescido numericamente de forma extraordinária. E muitas pessoas precisavam de ajuda financeira. Então o que estava acontecendo? Os crentes mais abastados, os crentes que tinham posses, de forma voluntária, por favor, isso aqui não tem nada a ver com comunismo, isso aqui não tem nada a ver com socialismo, não imponha a palavra de Deus à sua ideologia, não queira deturpar a palavra de Deus com ideologias humanas. Aqui era voluntário, não era obrigatório. Não era o governo dividindo as posses de ninguém, nada disso. Você podia ter sua propriedade, você podia ter suas posses, e de forma voluntária, alguns irmãos
eles, vendo a necessidade dos novos convertidos, dos pobres, das viúvas, dos órfãos que haviam adentrado a igreja, aqueles irmãos que tinham terras, que tinham posses, eles vendiam, traziam dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos estavam ajudando aos necessitados. Pois bem, Barnabé, esse homem que é um consolador, esse homem bom, esse homem cheio do Espírito Santo, esse pastor de almas, esse homem que tem no seu coração o senso de investir em pessoas, esse homem, ele tendo um campo, ele vende esse campo e ele traz o dinheiro e deposita aos pés dos apóstolos. Que coisa extraordinária! Ele está investindo em gente. Ele não só investe com palavras, ele não só investe com mensagens, ele é um pastor, ele vai pastorear lá em Antioquia, ele vai fazer a obra de Deus, ele é um obreiro do Senhor, ele prega a palavra de Deus, ele é um conselheiro, ele é alguém que fala a palavra de Deus para trazer paz, consolo e conforto para as pessoas. Mas não só isso, ele é alguém que tem a coragem de colocar a mão no bolso e investir na vida dos necessitados. Meus queridos irmãos, como nós estamos precisando de mais Barnabés nos nossos dias. Como nós estamos precisando de mais filhos da consolação. Homens bons, cheios do Espírito Santo, cheios de fé. Homens que sejam de fato homens de Deus, generosos, convertidos. Homens que investem em outros. É preciso a gente parar para pensar isso. Eu estou aqui pregando para você. Eu estou aqui como pastor de Pirangi. Eu estou aqui levando a palavra do Senhor para o seu coração. Eu fui para o seminário, passei 4 anos no seminário. Sabe por quê? Porque Deus levantou alguns Barnabés na minha vida. Porque Deus usou homens bons, homens piedosos, homens cheios do Espírito Santo, homens conselheiros, que não só me ensinaram a palavra de Deus, não só foram instrumento de Deus na minha vida para me trazer consolo e conforto, mas que também investiram, que colocaram a mão no bolso, que investiram na minha vida, no meu ministério, na minha família, na minha casa. Ainda hoje nós temos pessoas assim. Então, meu querido irmão, eu quero perguntar para você, você tem sido um Barnabé? Você, olhando para a sua vida, você já parou para pensar o quanto nós precisamos aprender com esse homem? Ele não era perfeito. Ele não era perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas ele era um crente. Ele era um discípulo do Senhor. E por ser um discípulo do Senhor, ele tinha um coração bom, generoso, cheio do Espírito Santo. Alguém que tem o coração cheio do Espírito Santo é alguém que não só ama a Deus, mas ama o seu próximo. É alguém que vai investir na vida do seu próximo. É alguém que vai ter condições de ajudar ao necessitado. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque a cada dia que passa, eu vejo, em especial, na nossa igreja, eu vejo alguns irmãos e irmãs que têm dado exemplo, assim como Barnabé. Hoje mesmo, eu tive prova disso. Eu tenho visto irmãos da nossa igreja que têm condições, alguns até que não têm muita condição, mas pessoas que têm um coração tão bondoso, pessoas que estão tão tomadas pela graça de Deus, que diz assim: pastor, eu posso passar aí na sua casa para deixar uma cesta básica para o senhor distribuir para quem precisa? Sim, meu irmão, pode vir. Vai lá em casa, vem aqui na igreja, procura os diáconos, e assim nós temos abençoados irmãos e mais irmãos da nossa igreja. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem feito efeito na vida da nossa amada igreja presbiteriana do Pirangi. E aí vão surgindo aqueles que estão
sendo filhos da consolação. Mas eu pergunto, você já é um filho da consolação? Você é um conselheiro? Você investe em pessoas? Você não desiste das pessoas? Você quer ver a mudança, a transformação, a bênção de Deus na vida de alguém? Invista em alguém, querido. Escolha alguém e invista nela. Invista nessa pessoa. Eu sempre gosto de dizer isso. Você que tem condições, meu irmão, você que tem recursos, que Deus tem abençoado a sua vida, procura um jovem da igreja. Se você tem condições, pague um curso para aquele jovem. Leve ele ou ela para a sua casa para almoçar. Converse, identifique as necessidades. Identifique, procure pessoas que você possa ser instrumento de Deus na vida delas. E invista na vida delas. E você vai ver o quanto vai ser recompensador para a sua vida. Existem muitos missionários, seminaristas, jovens, universitários, porque quando a gente fala de ajudar, geralmente a gente pensa só em missionários, né? Quem vai para o seminário, quem vai para o campo missionário. Não, meu irmão, é importante você ajudar os missionários, sim, louvado seja Deus. Mas muitas vezes tem um jovem da nossa igreja, uma moça, um rapaz, que está terminando um curso, ou que tem vontade de entrar na faculdade, ou que tem vontade de fazer uma especialização, mas não tem condições, seja qual for a área. E aí você poderia investir na vida dela, você poderia investir na vida desse rapaz, dessa moça. E lá na frente nós temos um profissional, um médico, um engenheiro, um advogado, alguém que vai fazer diferença na sociedade para a glória de Deus. E você foi instrumento de Deus na vida dela, você abençoou a vida dela. Eu tenho colegas lá em Currais Novos, que hoje são professores, pessoas bem-sucedidas, mas que quando vieram aqui para Natal, vieram do interior estudar, moraram na casa de irmãos, de pastores, pessoas que acolheram jovens estudantes e deram o suporte necessário para que esses jovens pudessem ficar na capital e estudar, e depois de formado voltar para o seu interior e abençoar ali os seus parentes, a sua família, a sua comunidade. Então o meu ponto aqui nesta noite é: você tem sido um Barnabé? Você deseja ser um Barnabé? Você olha para esse exemplo e tira lições para a sua vida? Veja o que esse homem fez. Ele tendo um campo, ele vendeu, trouxe o dinheiro, depositou aos pés dos apóstolos. A partir daí, esse homem vai se dedicar à obra de Deus. Eu termino perguntando para você: quanto do seu dinheiro você tem investido na vida de pessoas? Eu não estou falando dos seus filhos, eu não estou falando dos seus familiares, porque isso aí já é obrigação. Eu estou falando quanto dos seus recursos, daquilo que Deus tem lhe dado, você tem investido na vida de alguém. Primeiro, os irmãos na fé. Primeiro os de casa. Primeiro aqueles que estão conosco. Depois nós investimos naqueles que nós não conhecemos e que estão lá fora. Mas tem pessoas que não investem nem nos de casa. Eu quero dizer para você que há sim a oportunidade para você fazer isso. Principalmente no momento que nós estamos vivendo. Principalmente no momento que nós estamos vivendo. Quando eu saí daqui hoje pela manhã, depois da nossa devocional, cheguei em casa e aí eu fui almoçar e eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Hernandes, também pregada hoje lá na igreja de Vitória. E ele estava pregando sobre o texto de 2 Coríntios capítulo 8, que fala exatamente sobre oferta, sobre contribuição. E ele começou o sermão de uma forma muito curiosa e impactante.
Ele começou o sermão perguntando para os irmãos da igreja: quantos aqui tomaram café hoje pela manhã? A grande maioria dos irmãos tomaram café. E aqueles que não tinham tomado é porque não quis, ou porque deixou para tomar quando chegasse do culto. Quantos aqui têm expectativa de que vão almoçar? Tem recursos, tem dinheiro, tem a comida em casa, já deixou a comida na despensa? Os irmãos também levantaram a mão. E a janta? Aí ele disse assim: pelos cálculos, no nosso país, quase 50% da nossa população já não tem mais essa certeza. Há pessoas sofrendo. Há pessoas passando necessidade. Há pessoas precisando que nós venhamos investir. Eu estava lá na padaria da nossa irmã Leninha hoje, e tinha uma jovem senhora que tem sido abençoada com as transmissões da nossa igreja, e ela é assistente social, e ela disse assim: pastor, a realidade que nós estamos vivendo hoje é assustadora, porque eu estou acompanhando pessoas que jamais deveriam estar nas estatísticas de que estão passando necessidade, porque eram pessoas que têm trabalho, que tinham salário, que pagavam suas contas, que tinham o seu meio de transporte e tantas coisas, e essas pessoas estão perdendo. Gente assalariada que perdeu o salário, perdeu o emprego. Gente que está tendo que vender o seu transportezinho, o seu carro, um carrinho popular, mas teve que vender para se manter. Gente que não sabe se vai comer amanhã, porque a despensa está vazia. Só um setor da nossa capital aqui, do estado, aquele setor de hotelaria, de restaurantes, ali na Engenheiro Roberto Freire, só esse setor, estava passando na reportagem, já são 15 mil desempregados, pais de família desempregados, na nossa cidade. Calcule aí o efeito disso. Faça o cálculo, você que é bom de matemática. 15 mil pais de famílias desempregados de um setor da nossa capital. Agora coloque aí esposa, filhos, o dono da mercearia que recebe dessa pessoa, o rapaz da loja que venderia a roupa e tantas outras pessoas. Então, meu irmão, se Deus tem lhe dado recursos, se Deus tem abençoado você, se Deus tem lhe dado o pão de cada dia, se Deus tem lhe dado condições de fazer sua feira, sua despensa está cheia, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você sabe muito bem que é graça, é misericórdia, é favor de Deus. Você não é melhor do que aqueles que estão desempregados. Você não é melhor do que aquelas pessoas que estão passando necessidade. É pura graça e misericórdia de Deus na minha e na sua vida. Mas sabe por que Deus está fazendo isso na minha e na sua vida? É também para que a gente venha abençoar alguém. E quando a gente aprende isso, meus irmãos, que Barnabé aprendeu de investir na vida de pessoas, investir com oração, com palavra, com conselhos, investir financeiramente, nós vemos a bênção de Deus. Então eu queria deixar aqui esse desafio para você, meu irmão, para você, minha irmã. Você tem investido em alguém? Você tem sido instrumento de Deus na vida de alguém? Lá na frente, quando você olhar para trás, com as lentes do retrovisor, você vai poder dizer que foi instrumento de Deus para o crescimento, para o desenvolvimento de alguém? Ou você é egoísta? Você só pensa em si mesmo, só pensa na sua casa, na sua família, sua despensa estando cheia, seu carro estando com o tanque cheio de gasolina, seu apartamento está quitado, está tudo legal para você, então o resto, não estou nem aí. Faça isso não. Se você é crente, se você é um homem de Deus,
se você é uma mulher de Deus, você precisa ser como Barnabé, um homem consolador, um homem que investe na vida das pessoas, um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que Paulo escreveu cartas, plantou igrejas, fez um ministério extraordinário. Mas quem era Paulo se não fosse Barnabé na sua vida? Será que nós teríamos o Evangelho de Marcos se Barnabé não tivesse investido em Marcos? Barnabé investiu em Marcos. Marcos foi usado por Deus e hoje nós temos o Evangelho. Eu tenho aprendido isso na minha vida, meus irmãos. Eu não estou aqui para pintar a ideia de que eu sou o cara, nada disso. Mas eu tenho aprendido isso na minha vida. Toda vez que eu boto a mão no bolso para abençoar alguém, eu vejo Deus me dando em dobro. E eu não estou fazendo isso, eu não estou dizendo isso, que não, vamos ajudar porque Deus vai dar. Há momentos também que Deus não dá, não. Deus mandou você abençoar o irmão e acabou, meu querido. Não é agiotagem, não. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que a mão de Deus vem sobre nós de tal forma que você abençoa o irmão é abençoado e você também é abençoado. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. A ninguém. Nosso diácono da Silva, que é um Barnabé, eu posso testemunhar isso, da Silva, diácono da nossa igreja, assim como outros irmãos, mas eu convivo diariamente com da Silva. Da Silva é um Barnabé. É esse homem que investe na obra de Deus, na vida de pessoas. Um dia nós estávamos aqui na nossa igreja e uma pessoa veio e deu uma oferta para a igreja, para o trabalho, a construção que nós estávamos aqui inseridos. E aí nós resolvemos dar aquele valor para uma pessoa que estava necessitando. Nós só tínhamos aquele ali. E aí eu disse para a da Silva, passa esse valor que está em caixa, vamos ajudar o irmão fulano, ele está precisando, vamos ajudar. E aí nós ajudamos e zerou o caixa. Zerou o caixa. Mas a igreja não é para estar com dinheiro em caixa para estar investindo, não, nada disso. O caixa da igreja é para a obra de Deus. Então nós pegamos o dinheiro que estava no caixa, R$500, e abençoamos a vida de alguém que estava necessitado. Não estou falando de pilantra que vem para as igrejas tomar dinheiro da igreja, nem cesta básica não. Se vier para cá, você sabe que você vai ter aqui, não só Barnabé, mas vai ter Paulo também, que é bruto, tá certo? Então, era uma pessoa necessitada e a gente sabia, irmão em Cristo, irmão na fé. E se é irmão, se é crente, se faz parte da comunidade, nós não podemos permitir que um irmão nosso passe necessidade, jamais. Nós vamos dividir a nossa feira, nós vamos dividir o nosso salário, nós vamos tirar sim do caixa da igreja para abençoar um irmão na fé. E nós fizemos isso. E aí o que tinha no caixa era R$500 e nós demos. Não deu uma hora, nós estávamos no estacionamento da igreja, quando uma pessoa chegou de carro e disse assim, está aqui esse envelope, é para ajudar aí na obra da igreja. R$1.000. Deus não fica devendo nada a ninguém. Quanto mais a gente abençoa, quanto mais a gente investe, quanto mais a gente é instrumento do Senhor na vida de alguém, mais o Senhor nos abençoa para a glória dele. Estude a vida de Barnabé. Leia o livro de Atos. Destaque os versículos que falam sobre Barnabé e traga isso para a sua vida, para o seu coração, assim como eu trago para a minha. Eu espero em Deus, como eu disse. Depois eu vou fazer uma pesquisa mais acurada, mais profunda. Vou procurar inclusive alguma obra sobre Barnabé que trate desse personagem bíblico, porque eu fiquei apaixonado lendo o livro de Atos. De ontem para cá, eu fiquei apaixonado por esse personagem bíblico
que eu sei, pecador tanto quanto eu, mas por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da presença do Espírito Santo, foi chamado de filho da consolação. Há um cântico, infelizmente nós não vamos ter condições de cantar, porque, pode ser? E vai arriscar, Renato? E Renato está dizendo aqui que vai arriscar. Há um cântico muito antigo, da época de Renato, quando Renato chegou na igreja, né? Eu acho que foi cantado no batismo de Da Silva, só pode ter sido, que fala da história de Barnabé. É um dos poucos cânticos que trata sobre a história desse homem, que diz que era José, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Então, esse cântico, Renato vai cantar aqui, eu até troquei, era José, né? Natural de Chipre, também chamado de Barnabé das Consolações. Renato, ele pegou agora a música, tá certo? Então, vamos cantar e depois nós estaremos orando. Mande aí os seus pedidos de oração e nós estaremos colocando diante do Senhor.